Jesus fez uma oração na noite antes de morrer, não para ser poupado da cruz, mas por uma coisa que mudaria tudo, a força para terminar o que havia começado. E essa oração guarda o segredo para nunca desistir. Pai Deus, eu venho a Ti hoje com João 17,4, ardendo no meu coração. A oração de Jesus, Teu Filho. Horas antes de sua prisão. Horas antes das agressões, da zombaria e dos cravos. E naquele momento, sabendo tudo o que estava por vir, ele orou estas palavras: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Senhor, eu preciso parar e refletir sobre esse momento por um instante, porque esta não foi uma oração qualquer. Foi a noite antes de tudo mudar. Jesus estava no jardim do Getsêmani com seus discípulos. Ele sabia que Judas estava prestes a traí-lo. Sabia que Pedro o negaria. Sabia que os líderes religiosos estavam conspirando. Sabia que os romanos estavam esperando com chicotes, espinhos e uma cruz de madeira. Ele sabia da dor física que estava chegando, Pai. As agressões que rasgariam sua pele. A coroa de espinhos pressionada contra seu crânio. Os cravos atravessando seus pulsos e pés. A falta de ar. A agonia. A humilhação de ficar pendurado nu diante de uma multidão zombadora. Mas mais do que a dor física, ele sabia do peso espiritual que estava prestes a carregar. Todo o pecado, toda a traição, todo ato de violência, ódio e egoísmo que a humanidade já cometeu ou ainda cometeria. Ele estava prestes a assumir tudo isso sobre si. Estava prestes a experimentar a separação de Ti pela primeira vez em toda a eternidade. Estava prestes a suportar todo o peso da Tua ira contra o pecado. E Jesus poderia ter ido embora, Deus. Poderia ter dito que era demais. Poderia ter chamado anjos para resgatá-lo. Poderia ter escolhido um caminho mais fácil. Mas ele não fez isso. Em vez disso, ele orou. E sua oração não foi pedindo uma saída. Foi declarando algo que ainda nem tinha acontecido. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. No passado, Senhor, como se já estivesse concluído, como se a cruz já tivesse ficado para trás, como se a ressurreição já tivesse acontecido. Jesus estava olhando para a coisa mais difícil que enfrentaria e declarando antecipadamente que iria até o fim, que completaria aquilo para o qual Tu o enviaste, que te glorificaria perseverando até o fim. Pai, eu quero entender o que Jesus quis dizer quando falou a obra que me deste para fazer. Porque Jesus fez muitas coisas durante seu tempo na terra. Curou enfermos, expulsou demônios, ensinou nas sinagogas, alimentou milhares, ressuscitou mortos, transformou água em vinho, andou sobre as águas, falou com autoridade e sabedoria que surpreendiam todos que o ouviam. Mas nada disso era a obra, Deus. Eram sinais, evidências, provas de quem ele era. A verdadeira obra era algo mais profundo, mais difícil, algo que só Jesus poderia fazer. A obra era a redenção, Senhor. Era tornar-se o sacrifício, era receber o castigo que nós merecíamos, era reconciliar o Deus Santo com a humanidade pecadora. Era pagar o preço do pecado de uma vez por todas, era vencer a morte, era abrir o caminho de volta para Ti. E essa obra exigia conclusão, Pai, exigia ir até o fim, porque se Jesus tivesse parado antes da cruz, ainda estaríamos perdidos. Se tivesse desistido durante as agressões, não haveria salvação. Se tivesse descido da cruz quando zombavam dele e o desafiavam a salvar a si mesmo, a redenção teria falhado. A obra precisava ser finalizada, completada, concluída. Por isso Jesus disse aquelas palavras na cruz: Deus, está consumado. Não estou acabado, como quem está apenas exausto e desistindo, mas está consumado, como uma tarefa concluída, uma missão cumprida, uma obra levada até o fim. Ele fez o que veio fazer. Não parou no meio do caminho. Não desistiu quando ficou difícil. Perseverou até o fim. E agora ele estava orando essa mesma verdade horas antes de acontecer, Senhor. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ele estava se firmando nessa realidade.
Estava declarando isso sobre si mesmo. Estava escolhendo perseverar antes mesmo da batalha começar. Pai, eu preciso falar sobre o que significa terminar, porque vivemos em um mundo que celebra começar. Amamos novos começos, recomeços, grandes sonhos, grandes visões. Ficamos empolgados em lançar algo, iniciar a jornada, dar o primeiro passo, e isso é bom, Deus. Começar importa, mas terminar é o que muda tudo. Terminar é o que te glorifica. Terminar é o que completa a obra. E terminar é muito mais difícil do que começar. Jesus sabia disso, Senhor. Ele poderia ter tido um ministério mais fácil, poderia ter permanecido popular, poderia ter evitado controvérsias, poderia ter dado às pessoas o que elas queriam, em vez do que precisavam. Poderia ter evitado Jerusalém, poderia ter se escondido das autoridades, poderia ter escolhido a sobrevivência em vez do sacrifício. Mas isso não teria terminado a obra, Pai. Isso não te teria glorificado, isso não teria salvado ninguém. Então Jesus fez a coisa difícil, firmou o rosto em direção a Jerusalém, caminhou voluntariamente para a armadilha, entregou-se à prisão, permaneceu em silêncio diante de seus acusadores, carregou sua cruz, deixou que o pregassem nela, ficou ali até poder dizer: está consumado. Isso é perseverança, Deus. Isso é terminar a obra que tu nos deste para fazer. Não é fazer o que é fácil, confortável ou aplaudido. É fazer o que tu nos chamaste para fazer, mesmo quando tudo em nós quer desistir, mesmo quando o custo é maior do que imaginávamos, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando estamos sozinhos, feridos e nos perguntando se vale a pena. Senhor, eu penso nas vezes em que quis desistir, nas vezes em que comecei algo que tu me chamaste a fazer e encontrei resistência, dor, obstáculos que eu não esperava, críticas de pessoas que eu achava que me apoiariam, estações em que nada parecia funcionar e eu não conseguia mais ver sentido. E nesses momentos, Pai, desistir parecia sabedoria, parecia autocuidado, parecia a decisão mais inteligente. Por que continuar quando está tão difícil? Por que insistir quando não há progresso visível? Por que continuar sacrificando quando ninguém parece reconhecer? Por que terminar algo que está me custando tanto? Mas então eu olho para Jesus, Deus. Olho para o que terminar custou a Ele. Olho para o quão difícil foi, quão doloroso, quão solitário, quão incompreendido. E Ele não desistiu, não parou, não decidiu que era demais. Ele terminou, porque terminar era a única forma de te glorificar. Terminar era a única forma de completar a obra. Terminar era a única forma de nos salvar. E se Jesus precisou perseverar, Senhor, quanto mais eu preciso perseverar. Se Jesus precisou avançar quando tudo nele queria parar, quanto mais eu preciso dessa mesma força. Se Jesus precisou fixar os olhos na alegria que estava diante dele e suportar a cruz, quanto mais eu preciso fixar meus olhos naquilo que tu me chamaste a fazer e suportar o que vier. Pai, eis o que estou aprendendo. Terminar não é ter força suficiente por conta própria. Jesus não terminou porque era forte o bastante sozinho. Ele terminou porque estava conectado a ti. Ele orou. Ele se rendeu. Ele dependeu da tua força fluindo através dele. Ele confiou que tu lhe darias tudo o que fosse necessário para completar o que o chamaste a fazer. É disso que trata essa oração, Deus. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus está reconhecendo que a obra veio de ti. Tu a deste a ele. Tu o capacitaste para ela. Tu o sustentarias durante ela. E quando fosse concluída, a glória voltaria para ti. Não para ele, para ti. E isso tira um peso enorme de mim, Senhor. Porque eu não termino obras para provar que sou bom o suficiente. Eu não persevero para conquistar a tua aprovação. Eu não sigo em frente para mostrar aos outros o quão forte eu sou. Eu termino porque tu me deste algo para fazer. Tu me capacitaste para isso. Tu me sustentarás durante o processo. E quando tudo estiver concluído, tu receberás a glória. Isso muda tudo, Pai.
Porque agora não se trata de eu ser impressionante, trata-se de tu seres fiel. Não se trata de eu nunca lutar, duvidar ou me sentir fraco. Trata-se de tu me dares força quando não me resta nenhuma. Não se trata de eu fazer isso perfeitamente. Trata-se de eu fazer isso com obediência. Terminar o que tu começaste em mim. Completar o que tu me chamaste para completar. Senhor, eu penso em todas as coisas inacabadas da minha vida. Projetos que comecei e abandonei. Relacionamentos dos quais desisti. Sonhos que deixei morrer. Chamados dos quais me afastei porque ficaram difíceis demais. Compromissos que quebrei porque achei que não conseguiria mantê-los. E eu sinto o peso disso, Deus, o arrependimento, a vergonha, o questionamento sobre o que poderia ter sido se eu tivesse perseverado. Mas eu também sei disso, Pai. Nunca é tarde demais para começar a terminar. Nunca é tarde demais para retomar o que foi deixado. Nunca é tarde demais para voltar ao que tu me chamaste a fazer. Jesus terminou sua obra, e porque ele terminou, eu também posso terminar. Porque ele perseverou, eu posso perseverar. Porque ele te glorificou completando o que lhe deste, eu posso te glorificar da mesma forma. Então, Pai, eu faço essa oração com Jesus hoje, não na noite antes da minha morte, mas agora no meio da obra que tu me deste para fazer. Eu declaro que te glorificarei na terra terminando a obra que me deste para fazer. Não começando bem, Deus, não tendo boas intenções, não ficando empolgado no início, mas terminando, perseverando, seguindo em frente quando está difícil, permanecendo fiel quando ninguém está olhando, completando o que tu me chamaste a completar, mesmo que me custe tudo. Eu não sei o que terminar exigirá de mim, Senhor. Não sei o quão difícil será. Não sei o que terei de sacrificar. Não sei quanto tempo levará. Mas eu sei disso. Tu me deste essa obra. Tu me capacitaste para ela. Tu me sustentarás através dela. E quando tudo estiver concluído, tu receberás a glória. E isso é suficiente, Pai. Isso precisa ser suficiente. Porque se Jesus conseguiu terminar sua obra, a obra mais difícil que alguém já recebeu, então eu posso terminar a minha. Se Jesus conseguiu perseverar através da traição, das agressões e da crucificação, então eu posso perseverar através dos obstáculos que estão diante de mim. Se Jesus pôde dizer, está consumado, e isso ser verdade, então um dia eu também quero dizer o mesmo. Eu quero chegar ao fim da minha vida, Deus, sabendo que terminei o que tu me deste para fazer, que eu não desisti no meio do caminho, que eu não abandonei quando ficou difícil, que eu não escolhi conforto em vez de chamado, que eu não deixei o medo, a dor ou a crítica me impedirem de completar a obra, que eu te glorifiquei terminando. E eu não consigo fazer isso com minha própria força, Senhor. Eu sei que não consigo. Eu já tentei, já falhei. Já comecei coisas e não terminei porque estava confiando em mim mesmo. Mas Jesus não confiou em si mesmo. Ele confiou em ti. Ele orou. Ele se rendeu. Ele tirou força da tua presença. E é isso que eu preciso fazer também. Então me dá perseverança, Pai. Me dá resistência. Me dá força para continuar quando tudo em mim quer parar. Me dá visão para enxergar além da dor e ver o propósito. Me dá fé para acreditar que terminar importa, que completar a obra te glorifica, que perseverar até o fim vale qualquer custo. Então, Deus, se há alguém assistindo a isso agora que está no meio de algo difícil, que está tentado a desistir, que está se perguntando se realmente consegue terminar o que começou, que sente que desistir seria mais fácil do que continuar, eu oro para que essa pessoa ouça o que Jesus está dizendo naquele jardim na noite antes de tudo mudar. Terminar é possível. Perseverar é possível. Completar a obra que Deus te deu é possível. Não porque você é forte o suficiente por conta própria, mas porque Deus é forte em você. Não porque não será difícil, mas porque Deus te sustentará nas coisas difíceis. Não porque você precisa fazer isso perfeitamente, mas porque você precisa fazer isso com fidelidade. Jesus terminou sua obra, Senhor. A obra mais difícil, a mais dolorosa, a mais importante. E ele fez isso permanecendo conectado a ti.
orando, rendendo-se, confiando que tu lhe darias tudo o que fosse necessário para completar o que o chamaste a fazer. Essa é a oração de Jesus. Esse é o coração de João 17,4. Uma oração por perseverança, uma declaração de conclusão, um compromisso de te glorificar completando a obra, não importando o custo. Pai, eu recebo essa oração hoje. Eu me comprometo a terminar o que tu me deste para fazer. Eu escolho perseverança em vez de desistência. Eu escolho fidelidade em vez de conforto. Eu escolho te glorificar completando a obra. Dá-me força para terminar, Senhor. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém.